Saber o quão em forma a gente realmente está, olha, isso pode ser um baita desafio. Normalmente a gente pensa em laboratórios, equipamentos super caros, um tempão gasto. Mas e se existisse um jeito de ter uma ótima noção disso em só 3 minutinhos, usando só o peso do corpo? Pois é, vamos mergulhar de cabeça nessa história. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A gente acha que está em forma, mas como saber de verdade, sem ficar só no achismo? A ciência, claro, tem uma resposta para isso. O problema é que, historicamente, essa resposta nunca foi lá muito acessível para todo mundo. Então, a medida mais top, o padrão ouro para saber o fôlego de alguém, é o tal do VO2 máximo. Pensa assim, é a capacidade máxima que o corpo tem de usar oxigênio quando o bicho está pegando no exercício intenso. Quanto maior esse número, mais potente é o motor cardiovascular da pessoa. Simples assim. E aqui o contraste fica gritante. De um lado está o teste de laboratório, super preciso, mas, convenhamos, impraticável para quase todo mundo. Do outro, a vida real, a necessidade de ter algo que qualquer um possa fazer em qualquer canto. A distância entre esses dois mundos é gigantesca, e foi justamente essa lacuna que uma pesquisa recente tentou fechar. Ok, então o que a gente vai ver? Primeiro, o problema com os testes de fitness. Depois, a caçada por testes mais fáceis. Aí entra um candidato minimalista, o burpee. A gente vai ver o confronto de 3 minutos, o que os dados mostraram e, no final, o que essa nova ferramenta significa pra gente. Então, vamos lá. Começando pelo problema principal. O jeito mais preciso de medir o VO2 máximo é, na prática, inacessível para a imensa maioria das pessoas. Esse tal de CPT, o teste de exercício cardiopulmonar, é uma coisa de outro mundo. Precisa de analisador de gás, médico, enfermeiro, um monte de especialista. É uma parafernália. Para pesquisa científica, para clínica, é ótimo. Mas para um time ou para quem treina em casa, sem chance, totalmente inviável. Bom, e foi justamente por causa dessa dificuldade toda que começaram a surgir os chamados testes de campo. A ideia era tentar estimar o VO2 máximo sem precisar de todo aquele aparato de laboratório. E um dos mais famosos, principalmente em esportes como futebol, é o teste yo-yo. Ele é legal porque simula bem aquela coisa de corra e para, sabe? Piques de esforço com uma recuperação rapidinha. Em termos de ser mais acessível, já foi um passo e tanto. Só que sempre tem um mais, né? Apesar de ser bem melhor, o teste yo-yo ainda precisa de uma coisa que nem todo mundo tem à disposição. Uma pista, um espaço livre de pelo menos 25 metros. Então, a busca por algo realmente minimalista continuou. E aí que entra a grande pergunta. E se a resposta estivesse num dos exercícios mais básicos e, vamos ser sinceros, mais exaustivos que existem? Pois é, pesquisadores resolveram investigar se o simples burpee poderia ser a chave para um teste de fitness que todo mundo pudesse fazer. Mas calma lá, não é qualquer burpee. O ponto-chave aqui foi padronizar o movimento. Para garantir que a comparação fosse justa, eles tiraram a flexão e o salto. O foco era nesse ciclo aqui de 6 passos. Isso garantia que todo mundo fizesse exatamente o mesmo exercício do mesmo jeito. Essa imagem aqui mostra direitinho como era o movimento. É simples, mas preciso. Começa em pé, desce para o agachamento, vai para a prancha, volta para o agachamento e sobe de novo. E o detalhe importante, cada repetição só acabava com as mãos lá em cima, para deixar bem claro que o ciclo foi completo. E olha que interessante, a qualidade do movimento era mais importante que a velocidade. Os pesquisadores foram super rigorosos com a forma. Se a prancha não estivesse retinha, com o quadril muito alto ou muito baixo, como nessas imagens, a repetição não contava. Simples assim. Isso era crucial para garantir que os dados fossem confiáveis. Ok, movimento padronizado, tudo certinho. Chegou a hora da verdade. Os pesquisadores bolaram um confronto direto para ver se esse novo teste de burpees batia com um teste de campo que já era validado. E o experimento foi bem direto ao ponto. Pegaram 127 homens, jovens e ativos. Cada um deles fez os 2 testes, o yo-yo e o teste de burpee de 3 minutos. A grande questão era, será que o número de burpees em 3 minutos tinha alguma relação com a pontuação no teste yo-yo? E agora, a melhor parte. O momento da descoberta. Depois de juntar todos os dados, os pesquisadores foram analisar os números. E o que eles acharam foi, para dizer o mínimo, impressionante. Esse número aí, R igual a 0,78, ele sozinho é a grande estrela dessa história toda.
Mas tá, o que é que isso quer dizer na prática? Então, em estatística, um R de correlação perto de 1 é sinal de uma ligação muito forte, e 0,78 é classificado como uma relação positiva muito grande. Traduzindo do Statistics, quem mandava bem no teste ioio, de forma super previsível, também mandava muito bem no teste de burpees. Os dois testes estavam andando de mãos dadas. E esse gráfico aqui deixa isso visualmente claro. Cada pontinho desses é uma pessoa. Repara como eles formam quase uma linha subindo da esquerda para a direita. Ou seja, quanto mais burpees a pessoa fazia, que é o eixo de baixo, maior era a pontuação dela no teste yo-yo, o eixo da lateral. A ligação era inegável. Beleza, então a ciência mostrou que funciona. Mas e aí? O que a gente faz com essa informação? Qual é a aplicação prática disso tudo no nosso dia a dia? Olha, essa tabela aqui resume tudo de forma brilhante. Custo, espaço, tempo, equipamento. Em todos esses quesitos, o teste de burpee de 3 minutos simplesmente atropela as outras opções. É basicamente a democratização da medição de fitness. E a conclusão dos próprios pesquisadores diz tudo. Eles criaram um teste de campo que pode ser feito a qualquer hora, em qualquer lugar que tenha espaço para ficar em pé ou fazer uma prancha. Ou seja, eles eliminaram praticamente todas as barreiras que existiam. Então, no fim das contas, a grande mensagem é essa. Não precisa mais de laboratório, de equipamento caro, nada disso para ter uma noção muito boa do condicionamento cardiorrespiratório. Uma simples contagem de burpees em 3 minutos, com a técnica correta, já é uma ferramenta super válida e poderosa. A ciência deu o selo de aprovação para uma ferramenta que é incrivelmente simples e, ao mesmo tempo, poderosa. A capacidade de medir e acompanhar a evolução não está mais presa dentro de um laboratório. Está literalmente debaixo dos nossos pés. A única pergunta que fica é: por que não começar?